Essa palavra é muito forte, porque é uma pergunta que o Senhor faz. Quem aqui é filho de Deus? Levante a sua mão. Você é filho de Deus? Quem aqui você declara: o Senhor Jesus é o meu Senhor? Você declara isso? Então declarei: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. É o que você está declarando, não é? Era o que muita gente também declarava quando seguia Jesus. Nós vamos falar de uma palavra, e essa palavra é o finalzinho aí do Sermão da Montanha. E esse sermão, o Senhor Jesus, ele ensina muitas coisas. Se a gente fosse pegar o sermão, teria que ser aqui uma vigília de 3 dias, porque ele ensinava muitas coisas, e de tudo que ele ensinava existiam 2 tipos de pessoas. O que ele ensinava era um só ensinamento, mas os ouvidos eram 2 tipos de ouvidos. E aí ele faz uma pergunta, e essa pergunta ela deixa a gente pensativo, porque a gente fica tranquilo quando a gente chama Deus de Senhor, e a gente fala: ele é meu Senhor, eu assumo isso, e a gente fica tranquilo, achando que chamar Deus de Senhor, considerar Ele como Senhor, seria o suficiente. E aí tem essa pergunta que ele faz, é bem assim, ó: e por que me chamas Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando, vos digo, né? Dependendo da Bíblia aí. Mas isso é muito sério, porque mostra que entre os ouvintes de Jesus existiam aqueles que chamavam de Senhor, sendo verdadeiramente servos do Senhor. Mas existia aquele que chamava Senhor, Senhor, sem considerá-lo seu Senhor. E aí a gente começa a pensar que palavras, elas não são o suficiente. Mas não só na nossa vida espiritual, isso em todos os aspectos. Vamos pensar em um casamento, onde, por exemplo, o marido fala para a esposa que a ama, e esse mesmo marido fala que a ama, ele tem as atitudes, por exemplo, de bater, né? Mas ele diz que ama. Veja bem, palavras são suficientes? Não são. O que vai provar se existe amor ou não? São as palavras deste homem ou são as atitudes que ele tem para mostrar que o que ele fala é real? O que ele costuma dizer é real. Ele diz que ama, mas as atitudes dele convêm com as atitudes de um homem que amaria aquela mulher? Está conseguindo entender o que eu estou dizendo? A gente tem mania de pensar que palavras são suficientes e não são. É necessário atitudes. Às vezes uma mãe, um pai na correria do dia a dia não dispensa ao seu filho a atenção necessária. Mas aí diz assim: mas eu amo. Eu amo. Falar que ama não é amar. Você consegue entender? Palavras não são suficientes para que o seu filho sinta o amor. É importante falar também, lógico, principalmente mulher, ela gosta de ouvir, né? Tem essa coisa de querer ouvir, mas tem que ouvir a verdade. Você entende? Ouvir a verdade. Não adianta nada você falar que ama e as suas atitudes for o contrário. Você fala para mim: eu amo meus filhos, mas você não se sacrifica para cuidar destes filhos. Você está cansado, então você... Bom, eu amo é o suficiente, ó. Eu trabalhei, eu trouxe comida, é o suficiente. Isso é minha prova de amor. Sim, trabalhar e alimentar o seu filho também é uma prova de amor.
mas não é o suficiente. O seu filho precisa mais do seu dinheiro. Ele precisa também do seu dinheiro, ele é físico, senão ele morre, né? Mas o seu filho precisa mais do que isso. Ele precisa do seu apoio, das suas orientações, ele precisa que você cumpra aquela palavra de levar, guiar o menino, né, no caminho que deve andar, para que quando cresça, não se esqueça. Você consegue entender? É necessário. Acontece que o Senhor Jesus, ele estava aqui fazendo um sermão da montanha e ele ensina muita coisa. De tudo aquilo que ele estava falando, estava tendo reações diferentes nas pessoas. Algumas pessoas recebiam o que Jesus estava falando e imediatamente aquela semente que Jesus lançava germinava no coração das pessoas, enquanto outras pessoas estavam lá ouvindo as mesmas coisas, mas não estavam dispostas a fazer o que fosse preciso para servir ao Senhor verdadeiramente, para ser até muito além do que servo de Deus, porque hoje Ele já nos chama de filhos. Amém? E a questão é uma só. Agora eu quero perguntar para você: será que você está disposto a fazer o que é preciso para que Deus seja o seu Senhor? Ou só chamá-lo de Senhor já é se enganar e para você já é o suficiente para te satisfazer, para satisfazer o seu ego, o seu engano, você dizer eu sou servo de Cristo, isso já te satisfaz? Ou você está disposto a fazer o necessário para verdadeiramente ser dele? Você precisa pensar. O Senhor Jesus, ele vem e ele vai falar assim lá no versículo 47. Qualquer que ouve, que vem a mim. Então veja bem. Qualquer que vem a mim. 2, qualquer que ouve as minhas palavras e as pratica. Algumas Bíblias falam as cumpre, as observa. Veja bem, primeiro você precisa vir até Jesus. Muitas pessoas iam até Jesus. Aonde Jesus estava tinha um milagre. Era maravilhoso estar perto de Jesus. Só delas irem até Jesus, elas já comiam da multiplicação. Mas algumas pessoas não se contentavam com isso. Elas iam além. Elas não queriam apenas estar nas proximidades de Jesus, comendo das bênçãos, né, que transbordava sobre quem Jesus dava. Algumas pessoas queriam estar perto para poder verdadeiramente ouvir. Então na multidão tinha aquele lá que estava lá só no oba-oba, mas tinha aqueles que tentavam ferir ali a multidão, porque precisavam fazer o quê? Ouvir. E para ouvir você tem que se sacrificar. Hoje você veio até aqui. Não veio até aqui? Você veio até Jesus, já é o quê? Um passo, ou não é? Mas agora você precisa ouvir a Jesus. Para ouvir a Jesus, vai ser necessário você fazer um sacrifício aí. Você precisa abrir mão do seu ego, do seu orgulho, da sua opinião, para receber e aprender a opinião de Deus sobre a sua vida, as orientações que Deus tem para te dar. E aí, por fim, quando você sair daqui, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você ouviu, você precisa colocar em prática. Então, você vê que não é só declarar Jesus é o meu Senhor. É necessário esses 3 passos. E se você der o primeiro passo sem estar disposto a dar o segundo, não vai ser o suficiente. E se você der 2 passos sem
o desejo de dar o terceiro, sem a decisão de dar o terceiro passo, não vai ser o suficiente. O que eu mais conheço são pessoas que falam assim, não. Quando eu falo, às vezes eu falo de Jesus, vou evangelizar as pessoas, algum cliente, a pessoa fala, eu sou cristão também. Apaga até o cigarro na hora para falar. Eu sou cristão também. Eu sou cristão de berço. E aí a gente fica pensando, só que eu estou meio desgarrado, só que não estou indo na igreja. Mas eu sei que Deus é Deus. Entenda. A pessoa ela vai para o inferno consciente de que Deus é Deus. Essa palavra ela se repete também no outro evangelho. Um pouco antes disso ele fala justamente do reino dos céus, do que era necessário para ir ao céu. Meu amado, saber, conhecer não é o suficiente. Você precisa vir sim, você precisa ouvir sim para você aprender. Mas você pode ouvir todos os dias. Você pode ler a Bíblia inteira, de capa a capa. Se você não estiver disposto a praticar aquilo que você aprendeu, pode esquecer. Pode esquecer. Você precisa estar disposto. E aí, olha só a comparação que ele faz. Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Sabe a quem nós somos semelhantes? Quando a gente tem esses 3 passos, quando a gente vai até Deus, ouve as palavras e os pratica, olha só, a gente é semelhante ao homem que construiu, edificou uma casa. E cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. A gente teve uma chuva ontem em São Paulo, que você ligava a TV e todos os canais falavam a mesma coisa. Mostravam a tristeza. Casas sendo levadas, assim, desabando, desmoronando. Teve um vídeo que o rapaz falou assim, olha essa escola, a escola estava quase desabando. E ele falou assim, o jornal lá, o repórter, né? Eu não assisto muito TV, mas a gente ficou preocupado para saber até onde dava para ir, se a marginal estava aberta, fechada. A gente olhou um pouco e eu vi o repórter falando assim, essa escola vai desabar. Já dava para ver as partes assim de baixo. Ele falou, precisava ter pedras aí embaixo, precisava ter um alicerce. E quando o repórter falou aquilo, na hora me veio à minha mente essa passagem, e eu fiquei refletindo nela. Eu falei, puxa vida, ninguém dá atenção para aquilo que não vê, porque o alicerce ele fica aonde? Embaixo. Você está vendo o alicerce da igreja? Não está. Você está vendo a parede, você está vendo aqui um piso que foi colocado, mas você não está vendo o alicerce. E é bem interessante, porque quando a gente chega, a nossa vida está desmoronando. Quando a gente chega, pelo menos foi assim quando eu cheguei na fé. Minha vida, minha família estava totalmente desmoronando. E aí eu precisei fazer uma coisa. Eu precisei tomar uma decisão, tanto eu quanto a minha família que se converteu, a gente precisou tomar uma decisão. Aquela casinha que já estava ali, toda tomada, toda devastada, porque essa casinha é a nossa vida. Essa casa aqui, somos nós.
Você é a casa de Deus. É para Deus morar onde? Você. Essa casa aqui é a sua vida. Só que quando a gente chega na igreja, a gente chega numa condição lá no mundo, Deus não tem condições de habitar na nossa vida, porque estava tudo perdido, tudo devastado. E aí a gente chega, e aí Deus ele joga para o chão todo o restinho que falta, que já não é muita coisa, que a gente já chega devastado. Ele joga para o chão, e esse não é o único trabalho que ele vai ter, de desabar aí o que falta, né? De jogar ao chão o resto do passado que falta. Você precisa tomar a decisão de deixar Deus levar os entulhos embora. Não é só jogar para o chão o que sobra do passado. Você precisa deixar Deus levar os entulhos embora. Se você não deixa Deus levar os entulhos, você não vai conseguir se edificar novamente. E só Deus pode fazer essa limpeza na sua vida. Você precisa permitir, entende? E quando você permite essa limpeza, que o seu terreno ficou limpo, aí você precisa cavar. Cavar, para chegar aonde? Na rocha. Porque é sobre a rocha que você vai fazer o alicerce. Muitas pessoas vêm, e esse processo, tudo na vida é processo, e as pessoas chegam na igreja, elas não querem passar por esse processo. Elas não querem primeiro deixar Deus jogar para o chão o resto do passado que está em pé. Se você não deixar, não tem jeito. Você precisa deixar, mas algumas pessoas até permitem, mas não deixa Deus tirar o entulho. Então o passado, apesar de não estar de pé, ele está sempre lá, atrapalhando a pessoa. Porque ela não deixa Deus levar os entulhos, jogar fora o resto do passado que destrói a vida da pessoa, entende? Você precisa deixar. E aí, você vai precisar cavar. E aí é nessa hora que muita gente desiste. Porque cavar para escrever uma nova história, cavar é presente, sabe? O passado Deus leva, mas o cavar depende de você. O cavar depende de você. Você até às vezes até deixa Deus leva o passado, não quero mais sofrer. Mas se você às vezes não está disposto a cavar, para encontrar a rocha, o cavar significa todo o esforço que você precisa fazer, todo o sacrifício necessário que você precisa fazer, para encontrar verdadeiramente a rocha e se firmar nela. Então você precisa começar, esse cavar é começar a buscar a Deus, é começar a jejuar, é começar a orar mais, orar na madrugada, ler a Bíblia. Uma pessoa falou para mim assim esses dias: pastora, eu não sei, que minha vida não muda. Eu também não gosto de ler a Bíblia. A Bíblia fica ali do lado da minha cama e eu não abro. Não adianta, meu amado. Não adianta. O que pode te ajudar, você nega, então você não pode ser ajudado. Você entende? É como se você estivesse, às vezes, no buraco ali, mas você não está disposto a receber ajuda do que pode te ajudar. A palavra de Deus pode te ajudar. Estar em Deus pode te ajudar. Você precisa estar decidido, entende? Deus, Ele estava lá, e o Senhor Jesus estava ali pregando para aquelas pessoas, ensinando aquelas pessoas, e ele dá esse exemplo, que este homem é aquele que se firmou ali, né? Se pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com força corrente naquela casa, não pôde abalar, porque aquela casa estava fundada sobre a rocha. Você precisa entender que quando a gente está em Cristo,
a gente não se abala. É só em Jesus que a gente não se abala. Você precisa estar em Cristo. Se você não estiver nele, qualquer problema vai te abalar. Qualquer dificuldade, qualquer vento que o diabo soprar vai te abalar. Se você não estiver em Cristo, qualquer coisa boba te joga para o chão. A palavra de alguém, a atitude de uma pessoa já te desanima. Quando você não está em Cristo, qualquer coisa que possa significar uma tempestade na sua vida abala a sua estrutura. Mas quando você está é diferente. Quando você não está, olha o que acontece. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, algumas Bíblias falam sobre areia, sem alicerces, na qual bateu a corrente com força e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Quantas vezes a gente tenta erguer a nossa casa sem alicerce? Poxa, mas você já veio do mundo e já viu que deu errado. Porque quando você veio do mundo, você vivia sem alicerce. Aí você está aprendendo a fé e aí você começa a fazer de novo sem alicerce. Você começa a edificar a sua família sem Deus. Sem Deus. Você começa a edificar a sua vida sentimental sem Deus. Você acha que você pode crescer na sua direção. Você começa a edificar a sua vida financeira sem Deus. Mas você já fez isso e deu o quê? Errado. Se tivesse dado certo, você estava aqui? Se tivesse dado certo, você estava aqui? Você está aqui é porque já deu o quê? Errado. Entenda isso. Se você se dispôs a estar aqui ouvindo a palavra de Deus, aprendendo, é porque o mundo não te satisfaz. Não se satisfaz. Você entende? Por isso que você tomou a decisão de estar aqui. Porque se tivesse tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, você não estaria aqui, meu amado. Então, se já deu errado, se lá fora, quando você tentar edificar a sua vida sobre a areia, e deu tudo errado, se você aqui dentro quiser agir da mesma forma, você só vai ter mudado de lugar. Você era um derrotado fora da igreja, você passa a ser um derrotado dentro da igreja. É isso que Deus quer, meu amado? É de derrota para vitória. É de derrotado para vencedor. É mudança de vida. Para ser mudança de vida tem que ter mudança de atitude. Lá fora você não praticava a palavra de Deus. Lá fora você não ouvia a palavra de Deus. Agora hoje você ouve e você tem que praticar. Você tem que agir. Hoje a gente tem aqui os cultos e todos os dias Deus fala alguma coisa para você. Você tem que sair daqui e você tem que pensar naquilo. O culto ele não pode acabar quando você cruza aquela porta. O culto tem que ir com você. Você tem que chegar lá fora, diante das dificuldades, e se lembrar quem é teu Deus. Você precisa ter força de chegar lá fora, quando o diabo vir apresentar pratos de tentação para te corromper, e se lembrar de tudo que você aprendeu. Quem é o teu Deus? É praticar. E praticar é difícil. É o praticar que te faz encontrar Deus. Praticar é cavar. Dá trabalho. Você precisa todo dia estar disposto a fazer. Amém, igreja? O Senhor, Ele quer restaurar a sua vida. Mas você vai ter que tomar a sua decisão. Você terá que tomar a sua decisão. Você
Ele quer transformar, mas você vai ter que tomar decisão. Não adianta falar, Senhor, Senhor, e na sua casa você não fala para os seus filhos, você não ora com eles. Você não senta para ensinar. Não adianta você falar, ai, Senhor, Senhor, mas quando você passa um problema no seu casamento, você não chama o Senhor para, Senhor, me ajuda aqui, peraí, vamos sentar e vamos conversar, tentar se resolver, porque o Senhor vai ter que nos ajudar aqui, Ele pode nos ajudar. Não adianta chamar Senhor, Senhor e Ele não faz parte da sua vida. Senhor, Senhor, e a decisão dele para você, tudo bem, pouco importa. Você tem que seguir. Você entende? Essa palavra e essa pergunta, ela ficou assim ecoando. Por que me chama Senhor, Senhor, se não fala no meu dia? E aí eu penso em milhares de pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, muito mais pessoas que aqui estavam ali ao redor de Jesus, todas ouvindo uma mesma coisa, como hoje aqui, todos ouvindo uma mesma orientação. Mas Jesus, que conseguia ver o interior das pessoas, diferente da pastora, eu só vejo o quê? O exterior. Está todo mundo sorrindo. Eu estou crendo que você está recebendo. Quando você faz assim, tipo, eu olho e falo, oh Jesus, tomara que aquela pessoa tenha recebido. Agora, Jesus ele sabe verdadeiramente o que é que tem aonde? Dentro. E o Senhor Jesus pregava e as pessoas estavam ali, ó, vendo Jesus. E Jesus vendo as pessoas. E as pessoas sorriam para Jesus. E o que Jesus fazia? Olhava para as pessoas e falava, aquele ali recebeu. Puxa, aquele ali, ele precisa começar a praticar. Porque senão ele vai desabar. Não adianta você querer construir um castelo sobre a areia. Eu vejo pessoas aí que se dedicam, pessoas lá fora, que não tem Deus, que se dedicam por sua família, se dedicam, se esforçam, mas não conseguem ser bem-sucedidas. Porque ela está querendo construir um castelo. E o primeiro problema, a primeira dificuldade, primeira situação que ia acontecer, e nesse mundo nós temos problemas, será? Aí a pessoa desaba. Adianta? Não adianta. Então Deus colocou no meu coração para a gente fazer uma oração hoje e pedir para Deus tornar a nossa vida essa casa inabalável, porque essa casa forte pode ser morada para Ele. Essa casa forte, você é templo do Espírito Santo. Agora você sobre a areia, você está a ponto de desabar a qualquer momento. Às vezes eu olho algumas pessoas e, por mais que eu não conheça o interior, às vezes a pessoa deixa até resplandecer no exterior, nas suas atitudes, como o fruto da árvore, sabe? A pessoa às vezes deixa mostrar assim que ela está a ponto de desabar. E por que a pessoa chega neste ponto de desabar? É porque ela está tentando se segurar aqui, ó, mas falta firmeza. Falta Deus para sustentá-la. Então ela está aqui, ó, querendo sustentar. Sabe aonde? Na força dos seus braços. Ah, meu amado, na força dos seus braços não vai. Se você está aqui dentro da igreja e todos os dias você seguir com a força dos seus braços, você vai desabar qualquer dia desses. Você precisa se firmar no Senhor, porque aí pode bater dificuldade, pode bater lutas, pode vir os problemas, pode vir as situações, já não pode querer soprar, mas você vai permanecer inabalável. Amém?